Pode começar. O pessoal já está aqui, já. Boa tarde a todos nós que fazemos parte da Escola Joaquim Alves ou que temos interesse pela educação. Hoje nós temos aqui o prazer de fazermos uma reunião ao vivo com vários segmentos da escola, nos preocupando prioritariamente em esclarecer dúvidas que sempre nos alcançam no exercício da profissão. E, diante disso, pessoal, eu queria convidar a todos que assim se manifestem, caso tenham interesse, caso tenham dúvidas. O canal aqui é aberto, né, e a palavra é facultada. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos. Primeiro, a questão do ensino de qualidade gratuito e público. Por que nós vamos tratar desse assunto? Porque, pessoal, é impossível você pensar uma sociedade em que as pessoas não tenham condições de serem tratadas com respeito, de serem alcançadas pelas políticas públicas, porque não possuem recursos financeiros. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma sociedade, qualquer que seja, ela só tem capacidade de se desenvolver, de crescer, de melhorar, de avançar, se, somente se, ela tiver os pés bem alicerçados em uma coisa chamada educação, formação letiva. Por que eu falo de formação letiva dentro da educação? Todos nós, cidadãos brasileiros, que hoje exercemos as nossas profissões com muita dignidade, passamos em algum momento por uma sala de escola. E é nessa sala de aula, de uma escola, que nós aprendemos primeiro a ler e a escrever, fomos alfabetizados. Depois nos deparamos com os primeiros problemas aritméticos, né, ou fundamentos da matemática, ou propriedades essenciais da matemática. E durante o percurso da vida, nós vamos desenvolvendo diversas habilidades cognitivas até chegarmos ao ponto crucial de nós ingressarmos numa universidade ou numa faculdade para certificarmos a nossa profissão. E numa escola pública, que é o caso da Escola Joaquim Alves, nós nos deparamos com um outro grande desafio. Não só acreditar no poder transformador da escola, mas também levar alunos a acreditarem conjuntamente conosco. E esse desafio, ele sempre vai precisar, sempre vai requerer o apoio das famílias. É impossível você pensar numa escola que não tem apoio, que não tem colaboração familiar. Por quê? Porque a escola acaba se tornando, eu não diria uma extensão, mas um complemento que é vivido, vivenciado em casa. Muitas vezes em casa, nós temos regras, nós temos padrões, nós temos ideias, mas todas as nossas ideias não são as melhores ideias. Aqueles nossos padrões de vida não são os melhores padrões. E nós precisamos tornar isso público para que as pessoas que lá estão possam conviver em sociedade. Pois uma família, ela tem os seus limites emocionais, seus limites sociais, seus limites econômicos também. E é preciso publicizar para a gente aprender que nós não estamos isolados no mundo. Quem faz esse papel, esse transcurso, é justamente a escola. E hoje eu queria contar com a colaboração da nossa aluna Isla, que acaba de ser aprovada pelo Enem para a Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade do Estado do Ceará. Por favor, Isla, um pouquinho do seu percurso, tanto na escola como agora na universidade. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Sempre bom estar no meio de amigos, né? Enfim. Assim, eu costumo dizer que
a escola Joaquim Alves, né, só faltou me adotar mesmo, porque eu ingressei lá no Joaquim Alves no 8º ano, né, nas séries iniciais, e a partir daí foi uma caminhada, né, que eu nunca deixei. Sim, os professores sempre me acolheram, sempre me ajudaram, né, e de certa forma isso contribuiu, né, para que hoje eu possa estar na universidade pública, né, na UFC, cursando pedagogia. Então, quem sabe não, daqui a uns 4 anos eu, se Deus quiser, serei pedagoga, né, estarei aí na carreira docente. E assim, eu costumo dizer que não é fácil, né, sempre tem obstáculos. E no último ano eu tive que enfrentar muitos obstáculos, né? Não só no 3º ano do ensino médio, né, mas também naquele compromisso de que, sim, eu tinha que estudar, eu tinha que, enfim, enfrentar, né, uma prova que é o Enem, né, assim, quando a gente fala Enem, né, já, o aluno já se desespera, já, né, então, assim, o Darlan, ele me ajudou muito num período em que eu desacreditei de fato, né, da minha capacidade. Pensei várias vezes em desistir. Como eu disse, o ano de 2020 foi um ano bem complicado para mim, mas que graças a Deus deu tudo certo, e eu espero que de alguma forma eu possa contribuir, né, seja para alunos, seja se eu puder ajudar os professores também, eu faço de coração. Então, eu tenho muito que agradecer, né, a Escola Joaquim Alves, por ter me acolhido, por ter me ajudado. E é isso. Agradeço novamente pelo convite. Paulo, tá sem áudio. Isla, e nessa sua trajetória, você estuda numa escola pública na cidade de Fortaleza. Nem todas as condições são as melhores condições. Como superar esse desafio de muitas vezes não acreditar no seu próprio sucesso, na sua própria qualidade, na qualidade da educação que você recebe numa escola pública? Paulo, eu levo uma frase assim que o meu pai me ensinou, e ele sempre fala para mim, que não existe escola boa para quem não quer estudar. Então, eu acredito que, embora existam desafios, deve partir do aluno a vontade de mudar, a vontade de alcançar os objetivos, né? Então, assim, eu estudei em escola pública, eu sei das dificuldades, mas eu também sei que os professores que estão ali, eles fazem o que pode e o que não pode, muitas vezes, para nos ajudar, né? Então, assim, eu sempre valorizei isso, né? Também não minto que às vezes eu dava um pouco assim de autodidata, né? Às vezes eu buscava mesmo conhecimento por mim, mas eu sempre valorizei o que eles podiam me oferecer, né? Então, é isso. Quando a gente quer, de fato, a gente consegue vencer os obstáculos, por mais que seja difícil, né? Não é fácil, não é tudo de mão beijada, nem tudo são mar de rosas, mas cabe a nós decidir se é o que a gente quer de fato, né? Atualmente, nós estamos convivendo com um contexto de pandemia. E o seu último ano na escola foi marcado por isso, marcado por uma pandemia que interrompeu de maneira inesperada, de modo abrupto, as aulas presenciais. E muitos alunos acabaram desistindo de tentar o Enem que você prestou, né?
o Enem de 2020 a 2021. O que você tem a dizer para os alunos que estão matriculados nas séries finais, terceiros anos, EJAs, das escolas públicas e estaduais? Você acha que a ausência da aula presencial, daquele modelo tradicional, ela é suficiente para impedir qualquer aluno de realizar o Enem? Eu acredito que não, Paulo. Porque, assim, eu não vou mentir, né? Mais uma vez, eu digo e não tenho vergonha de dizer, né? Muitas vezes eu tentei, sim, desistir, né? Pensei em desistir, na verdade. Mas aquela vontade de mudar, né, a minha realidade, a realidade da minha família, falava mais alto, né? Então, assim, eu acredito que os alunos que estão, seja no terceiro ano, né, enfim, nas séries finais, eu acredito que eles não devem, né, desistir dos sonhos deles, de buscar a melhora, de buscar a mudança, né, porque é apenas uma fase, né, assim como muitas outras fases difíceis que a gente vive, né, essa é mais uma, e que não, a gente não deve simplesmente focar no problema, né? A minha mãe sempre diz, a gente não deve focar no problema, a gente tem que buscar a solução, né? Então foi isso que eu tentei. Eu tinha muitos problemas, né? Ah, de uma forma geral, os professores vão me entender, né? Eles sabem que o ano passado foi bem complicado para mim como aluna, né? Eles vão se tocar aí. Então, mas assim, Darlan deu um estalo assim, minha família, ó, Isla, estuda, né? É só uma fase e corre atrás dos seus sonhos e não desiste não. E é isso que eu digo, né? Para quem tá aí pensando em fazer o Enem em 2021, né? Que não desista, que estude, como é que eu posso dizer? Valorize, né, o tempo que tem para no final de tudo dar tudo certo e seguir aí a vida com vitórias. Isa, a gente, ano após ano, a gente tem se especializado em ir em busca de alunos que, por algum motivo, eles abandonam a escola. Ou porque a aula não é suficientemente motivadora, como eu gostaria, ou porque tem problemas de relacionamento com outros colegas, ou porque queriam uma escola diferente, mais animada, mais movimentada. E se tornou uma característica das escolas do estado do Ceará a busca ativa, que é buscar todos os anos por esses alunos que se matriculam, assistem 2, 3 meses de aula e de repente somem, desaparecem, aí lá vai a gente buscar, manda carta, vai na casa, chama os pais. E no contexto de pandemia, claro, tudo se aprofunda. Nós tivemos um aprofundamento, por exemplo, de casos de pessoas que estão matriculados, assistiam alguns minutos da aula, mas não entregavam atividades. E a gente ia atrás desse aluno, e aí ele, com muita dificuldade, com a ajuda dos pais, nós conseguimos receber as atividades. Mas você, como aluno, o que diria para essa pessoa? Que começa, eu não vou mais estudar porque eu não me adapto à aula pela internet, pelo Meet, pelo Classroom. O que você diria como aluna? Você acha que isso é razão suficiente para não levar a sério os estudos? Não, Paulo, assim, eu acredito que a pessoa tem que ter foco, né? Ah, mas a internet, é o Classroom, o ser humano, quando se depara com um problema, geralmente busca mais problemas, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter foco, saber o que a gente quer. Ah, mas a aula é online, eu não gosto, né?
nem tudo na vida vai ser como a gente quer, como a gente gosta, como a gente deseja, né? Então, eu acredito que as pessoas devem encarar, né, a realidade. É o que a gente tem agora, é o que a gente pode fazer agora, é o que a gente pode fazer no momento, né? O amanhã a gente não sabe. A gente tem que viver o agora da maneira que pode ser vivido, né? Então, eu particularmente não, como futura professora, posso dizer assim, né? Eu acho que eu não engoliria essa, não, né? Eu acredito que no processo de formação é fundamental a gente aprender a lidar com os desafios que a vida nos impõe. Isla, falando de programas, né, a escola tem vários programas. E o governo do estado está utilizando a escola pública como uma grande ponte para atender as pessoas mais carentes, as pessoas mais vulneráveis. Aquelas pessoas que vivem em localidades onde muitas vezes falta saúde básica, falta atendimento sanitário de qualidade, você vê esgoto, você vê animais na rua, falta, por exemplo, urbanização, as calçadas são irregulares, em alguns trechos nem tem calçada, a pista é irregular, as crianças brincam muito na rua, e numa rua que não tem sinalização, e às vezes pode passar uma moto em grande velocidade, ou um carro. Então, hoje, o governo do estado do Ceará ele percebeu que o meio mais prático e mais efetivo de atender a esse cidadão cearense, que muitas vezes é esquecido, é através da escola. Pensando nisso, o governo do estado tem desenvolvido uma série de políticas muito importantes através da escola. E uma delas é a merenda escolar de qualidade. Eu queria que você falasse como hoje ex-aluna de uma escola pública, né? Eu me sinto muito feliz com o seu sucesso, me sinto muito orgulhoso de participar, né? Porque briguei para que você estudasse aqui na nossa escola, né? No oitavo ano, e tenho orgulho de vê-la hoje ingressando na universidade pública, a universidade que eu também cursei, que é a Universidade Federal do Ceará, uma universidade muito importante e uma das grandes universidades do Brasil e também da América Latina. O que você, como estudante, tem a falar sobre isso? Sobre a qualidade da merenda, sobre a evolução desse processo. Hoje nós não estamos podendo fazer a merenda na escola, mas estão sendo entregues kits. E você participou desse processo, né? Você era nosso aluno até o ano de 2020. O que você falaria para as demais pessoas que não conhecem a realidade de uma escola pública? Paulo, desculpa, tem como o senhor repetir a pergunta? Porque a minha internet, ela tá cortando. Tá muito ruim, Pronto. desculpa. Você estudou na escola Joaquim Alves desde o oitavo ano até o terceiro ano, né? E, claro, eu me sinto muito orgulhoso, conjuntamente com todo o grupo de professores e funcionários, com o seu sucesso, que nós participamos desse seu crescimento e da efetivação dessa, desse potencial que nós sempre vislumbramos em você. Uma aluna muito dedicada, muito preparada, e que mesmo assim não desistiu, não parou, que era muito boa. Você buscou mais. E hoje o resultado dessa busca é o seu ingresso na universidade. Como você percebe, por exemplo, a evolução de algo que nem era assim tão diretamente relacionado aos estudos, mas que sempre fez parte e era muito importante, que era a merenda escolar. Você acha que durante esse período, esses 5 anos que você estudou aqui conosco, a merenda evoluiu, a qualidade, a maneira de atender as necessidades de vocês? Como foi essa passagem da merenda feita na escola para a construção dos kits alimentares? Você acha que isso foi importante? Eu vou formular minha resposta de acordo com o que eu entendi, certo? Devido à internet. Mas é sobre merenda, né? É isso.
Assim, como o senhor falou, né, que eu pude entender aqui devido à internet, eu estudei, né, aí a partir do 8º ano, terminei meu ensino médio. E assim, a questão da merenda, né, o senhor sempre buscou atender nossas necessidades, né, seja nutritivas, enfim, sempre buscou nos acolher, né, e sabia que, embora a alimentação, né, sim, mas é de escola pública, né, às vezes eu escutava algumas pessoas falarem, né, mas merenda de escola pública é ruim. Mas, assim, escola pública, né? São alunos que muitas vezes estão ali porque não tem uma condição financeira boa, né? Para pagar uma escola particular, enfim, para não ter uma vida, sim, financeiramente boa, digamos assim, né? Então, assim, tive amigos que iam para a escola e só tinham aquela refeição. Então, assim, a merenda escolar ela de alguma forma sustentava, digamos assim, né, o aprendizado, né, digamos assim, era a parte da base, né, porque um aluno ele não consegue estudar bem, se não tiver uma alimentação boa, uma nutrição boa. Então, a merenda escolar ela foi de suma importância e sim, né, evoluiu, né, assim, eu me deparava às vezes com, meu Deus, feijoada, né, eu adorava a feijoada aí da escola, era sempre muito boa, o mingauzinho, né, então, assim, o senhor sempre buscou nos atender desde as necessidades educativas até nutricionais, né, posso dizer assim. Eu tô um pouco envergonhada porque eu fui pega de surpresa, né? Eu não sabia que eu ia participar desses questionários. Eu peço até desculpas da gente estar fazendo uma entrevista assim, mas é Pois é. porque, Ivo, como você percebe, ainda há preconceito com a educação. Quando a gente diz que é uma educação que não é de uma escola particular, grande, com piscina, com lousas digitais, com todo o aparato tecnológico, ainda tem pessoas que viram um pouco assim o rosto e dizem, não vai dar certo. Eu não acredito que vai dar resultado. Eu não acredito que possa ser bom. E a minha experiência como professor aqui da escola, desde o ano de 2005, como diretor desde o ano de 2013, é justamente ao contrário. O que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, o que eu tenho vivenciado na minha vida como profissional da educação é que toda dedicação, todo carinho, todo respeito que a gente tem pela educação, ele multiplica. Ele é mais do que uma poupança. Né? Eu diria que, de uma maneira bem grosseira, comparando, seria como investir em ações. Se você coloca seu dinheiro em algo que você não conhece, você vai perder o seu dinheiro. Se você coloca o seu dinheiro em ações que você está acompanhando, que você está cuidando, que você tem a expertise de saber a hora de comprar, de vender, você vai transformar o que antes era R$ 1.000 em 5, 7, 10 mil reais. Então, eu acho que a educação é assim. A gente tem que investir, investe muito amor, investe muito carinho, investe muito olhar. Eu acho que a educação é feita de muito, e acima de tudo, de um olhar carinhoso, um olhar afetuoso, um olhar de respeito. E que quando isso acontece, resultados incríveis, eles aparecem por todos os lados. Então, eu acredito nisso. Mas ainda tem pessoas que viram para mim e dizem assim, poxa, mas a escola pública nem é das grandes, nem é conhecida. E é por isso que eu queria aproveitar essa oportunidade de nós termos uma aluna de sucesso que tem uma trajetória linda na escola, né, que conta com o respeito de todos os professores, eu acredito, dos funcionários, para falar, para ser ouvida.
né? Porque eu acho que toda a sociedade precisa ouvir o que é a escola, de verdade, sem preconceito, sem falsas noções, sem ideias preconcebidas, e nada melhor do que a gente ouvir quem está lá. É por isso que eu estou tomando a liberdade aqui de fazer uma entrevista contigo. É verdade, viu? Assim, eu tô achando graça devido ao seu último comentário que você falou, né, da entrevista. Mas, assim, de fato, muitas vezes ouvi, sim, comentários bem preconceituosos a respeito da escola, né? Ah, mas é pública, né? Eu, antes de ingressar no Joaquim Alves, eu vinha de uma escola particular, né? O São Sebastião, assim, não sei nem se posso estar falando aqui. Uma escola muito boa, mas devido às condições da minha família, eu tive que ir para o Joaquim Alves. Mas, assim, em momento algum, eu senti vergonha disso. Pelo contrário, eu amei, né, ter conhecido os professores, os colegas que hoje tenho, né? E acredito que essa noção, né, mas escola pública, né, essa noção deveria ser moldada, né? E a concepção de que alunos de escola pública também podem sim estar numa universidade pública, né, numa universidade de qualidade, né? Isla, Isla, falando sobre isso, eu queria também entender por que você escolheu pedagogia, porque todos os lugares que a gente vai, diz assim, o professor sofre muito, o professor não é respeitado pelos alunos, os alunos não gostam da carreira dos professores. Aí eu queria ouvir de uma aluna que teve muito sucesso, que ingressou na Universidade Federal do Ceará, por que escolher a carreira do magistério? É assim, a pedagogia ela sempre esteve presente, né? A minha mãe, ela é pedagoga, né? Você conhece a mãe, sabe disso. E assim, desde muito nova, desde os meus 13 anos, né, de idade, eu sempre tive muito contato com as séries iniciais, né? Porque desde muito nova eu ensinei reforço escolar. E aquele contato ali com aquela criançada, né? Ensinar matemática, né? Tudo aquilo ali sempre me encantou, né? E também o fato de ter uma pedagoga em casa, né? Então, assim, quando eu me deparei, vi pedagogia ali, né? À minha disposição, eu tenho que ir, é o que eu gosto, né? Então, é isso, assim. Não me arrependo, né? Já me perguntaram, já me fizeram, né, essa pergunta. Não me arrependo, pretendo seguir e fazer aí, se Deus quiser, uma pós-graduação e seguir aí na carreira docente. Isla, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua sinceridade, obrigado por nos oportunizar esse momento, que vai ficar registrado aqui no YouTube, né? Para que outras pessoas se sintam à vontade para olhar e conviver com a escola pública de uma maneira mais aberta, mais sincera, e entendendo que em uma sociedade, qualquer que seja, da mais rica à mais pobre, nós sempre vamos precisar das pessoas. Tem algumas pessoas que, claro, vão abrir empresas, vão cuidar dos seus próprios negócios, vão gerir os seus empreendimentos. Tem outras pessoas que vão precisar cuidar dos outros cidadãos. E nada é mais emergente do que um professor para fazer isso. Um professor, um médico, um profissional de segurança pública. São pessoas que acabam dedicando, acho que, a vida inteira a cuidar daquela outra pessoa que está mais fragilizada. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa sua história, né, desse seu início. Tanto eu quanto toda a Escola Joaquim Alves temos muito apoio de você como pessoa, primeiro, pela pessoa maravilhosa que você sempre foi, muito respeitosa conosco, que isso é muito importante, isso demonstra o seu caráter, claro, abre todas as portas à sua frente. E segundo, esse seu sucesso. Só está no comecinho, ainda vão vir grandes desafios e com eles grandes vitórias, grandes e grandes momentos
e que nós vamos sempre ter a recordação e estarmos de braços abertos aqui na escola para todas as vezes que você precisar de aconselhamento, de amizade, de carinho, de alguma orientação, se a gente puder, assim, se você confiar na nossa orientação, claro. As portas estarão sempre abertas. Tá bom? Muitíssimo obrigado a você. Eu que agradeço, Paulo. Espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado, né? E sim, confio muito na amizade de vocês, não tenho nem dúvidas disso. E espero que em breve, né, nós possamos nos encontrar, eu possa abraçar aí todos os professores, todos os funcionários aí da escola, né, que estou morrendo de saudade de todo mundo. E é isso, eu que agradeço. Muito obrigado. Darlan, o Matheus entrou? Sim, Paulo, tá presente, viu? Tá. Matheus, boa tarde, Matheus. Opa, boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Queria primeiramente agradecer, né, o convite. Fui pego um pouco de surpresa também, como a Isa, mas é muito bom estar revendo, mesmo que de forma online, mesmo que de forma virtual. Tá podendo rever aqui alguns professores, você também, Paulo, alguns colegas que estudaram comigo, que eu tive o prazer de conhecer, como a Isla. Queria aproveitar para parabenizar ela pelo sucesso de ter ingressado numa universidade pública, uma ótima universidade. Desejar muito sucesso. E é isso, a princípio, muito obrigado pelo convite. Matheus, você está cursando que curso? Assim, Paulo, eu fiz o vestibular, fiz o Enem, e no SISU eu não consegui entrar para a UFC, sabe? Eu fiquei ali, acho que um quarto, terceiro na lista de espera, e ainda estou aguardando, né, alguns outros processos seletivos também, como o ProUni, e de primeira, assim, é aquela história, de primeira eu ainda não passei, mas isso não me desmotivou, sabe? Eu ainda estou tentando e acredito que vou conseguir, mas o curso de minha preferência, é o curso que eu estou tentando entrar, é o curso de psicologia. Excelente. Matheus, vou repetir mesmo questionamento que eu fiz para a Isla. Por que você, querendo um curso tão concorrido quanto psicologia, que é aqui no Ceará, né, é um dos 3 cursos mais concorridos, de maior concorrência, ano após ano. Alguns anos ele é primeiro, depois é medicina, depois é direito, mas é um dos cursos mais concorridos. Por que você confiou na escola pública para alcançar esse seu sonho? A minha história com a escola pública, Paulo, ela é uma história assim bem, digamos, antiga, sabe? Eu estudei a vida toda em escola pública e durante muito tempo, talvez eu tenha feito parte das pessoas que não valorizavam o verdadeiro potencial que a escola pública tem no processo de aprendizagem, no processo de ensino. Mas quando eu comecei a abrir meus olhos para o que eu realmente tinha em mão, sabe, o potencial que a escola tinha, tudo que eu poderia ver ali de potencial, então eu comecei a entender que não era o fato de ser uma escola pública, como algumas pessoas fazem a distinção de uma escola pública para uma escola particular, mas eu vi que os professores eram de fato altamente capacitados, sabe? Em nenhum momento eu acho que em nenhum momento eu pude ver falta de capacitação da parte de nenhum professor. Então eu comecei a entender que eu deveria valorizar aqueles professores que se esforçaram, que estudaram, que estavam ali, e além disso usar isso para me motivar a buscar, porque havia umas aulas, havia todo momento, mas eu acho que era o momento em que terminava a aula e que eu ia para casa e o que eu ia fazer depois disso queria fazer toda a diferença. Sabe, se eu ia pegar aquele conhecimento que eu tinha aprendido e ia começar a praticar, a rever, ou se eu ia simplesmente deixar tudo aquilo de lado. Então, quando eu comecei a abrir minha mente para tudo isso, eu comecei a perceber o potencial que a escola pública tem
nesse processo de ensino, nesse processo de capacitação. Então, para mim, não foi uma escolha errada em nenhum momento, sabe? É, eu tô na live. Matheus, outra coisa importante que eu considero que nós temos um dever muito grande com a sociedade. Número um, porque nós acompanhamos os filhos daquelas pessoas que já vêm de uma trajetória difícil, né? Muitos pais aqui do bairro do Demócrito Rocha, do Planalto Pincel, do Pan-Americano, são pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa. Então, muitos dos pais que eu recebo, eles escrevem e leem com muita dificuldade. Alguns até nem conseguiram se alfabetizar. Você teve dificuldades assim, ao padrão de estudo dos seus pais, comparativamente ao seu hoje? Ele é igual? Ele é um pouco inferior ou ele é muito inferior? Bom, os meus pais eles não chegaram a concluir os estudos, eles pararam no ensino médio e em comparação a isso, o potencial sabe, tudo que eu via e precisava fazer, eu acho que deu aquele impulso em mim a buscar mais, sabe? E por mais que eu sim, tive dificuldade em questão a ter contato com algumas disciplinas, talvez não na parte de leitura, porque eu sempre amei a leitura, amei livros, eu sempre buscava, sabe, biblioteca talvez fosse o lugar da escola em que eu mais estivesse presente, mas como qualquer aluno eu tive algumas dificuldades em alguns conteúdos, em algumas áreas. A alfabetização talvez não tenha sido esse o problema, não tenha sido essa a dificuldade, mas alguns amigos próximos a mim tiveram, então eu sei um pouco como é essa questão, mas comparado ao nível de educação dos meus pais, eu acredito que foi superior. Matheus, pronto, você lança aí uma história, um desejo de superar os seus pais. Eu me identifico muito, Matheus, porque os meus pais também não tiveram a oportunidade que eu tive de estudar e concluir os meus estudos, né? Minha mãe hoje é aposentada, mas era cabeleireira. E meu pai hoje é aposentado, mas era caminhoneiro. E muitas vezes eu escutei aqui na escola de alguns alunos dizendo que não se sentiam motivados a estudar, não precisavam estudar, porque os pais deles nem tinham estudado, estavam vivendo, estavam bem. Para que ele iria estudar? O que você responderia com um jovem que poderia também dizer a mesma coisa? Os meus pais não precisaram concluir os estudos e viveram, e tiveram seus filhos e viveram bem. O que você responderia como alguém que ultrapassou esse limite temporal, esse limite do tempo dos seus pais e foi viver o seu próprio tempo? Eu aprendi cedo, muito cedo, aliás, que se eu queria conquistar alguma coisa, se eu queria conquistar algum lugar e se eu queria superar aquilo que eu via nas pessoas ao meu redor, que eu vi também nos meus pais, o caminho era os estudos, sabe? Eu aprendi isso muito cedo. E era o que eu sempre tentava passar para todo mundo com quem eu conversava. E eu conheci pessoas, Paulo, que realmente se utilizavam desse argumento. E diziam, olha, meus pais não terminaram os estudos. Eu conheço gente que também não terminou, que não concluiu, que abandonou. E alguns até diziam, e mesmo assim, algumas dessas pessoas vivem bem, então por que eu deveria continuar? Então eu ouvi muito isso de muitos colegas, eu ouvi isso de pessoas próximas a mim. E eu sempre tentava mostrar que o caminho dos estudos, sabe? O caminho de você estar trilhando uma trajetória, sabe? Estudando, procurando buscar uma faculdade, se profissionalizar, todas essas questões eram importantes porque a gente só consegue mudar a nossa sociedade, que muitas vezes a gente questiona, se for através dos estudos. E o primeiro lugar, na minha opinião, para isso é dentro de uma sala de aula, com um professor.
futuramente dentro de uma universidade, mas se não for esse caminho da educação, que outro caminho a gente poderia trilhar para poder mudar a nossa sociedade, para poder transformar a nossa realidade? E para mim a sala de aula é de longe assim o primeiro degrau, é o primeiro passo para tudo isso. E eu acho que era isso que eu sempre tinha em mente, de ver que se eu queria alcançar algum lugar, eu precisaria estar começando dentro desse lugar que é a sala de aula, dentro desse meio que são os estudos. Porque se eu tinha o sonho de me tornar um psicólogo, ou alguns amigos que queriam ser advogados, ou que queriam exercer outros cargos, o professor, ele era a pessoa que iria estar formando essas pessoas para o que elas queriam ser no futuro. Então, para mim, esses argumentos, eles acabam sendo um bloqueio para a pessoa de atingir os locais em que ela realmente tem potencial de atingir. Então, para mim, esse é o primeiro passo, sabe? Esse é o primeiro degrau. E sempre foi um objetivo meu buscar fazer as Matheus? pessoas abrirem a mente para isso, para que esse local que é a escola é um Muito local boa que é fala necessário. disso. Oi. Matheus, eu admiro profundamente suas palavras, mas principalmente porque eu conheço a origem delas, né? E eu sei da verdade dessas palavras, como elas são bem construídas e bem enraizadas. Em um mundo que nós convivemos com notícias falsas, com pessoas que aumentam as suas histórias, né? Porque acham que não vão ter o devido valor em sociedade, ou porque acham que não vão ter a devida atenção, nós podemos conversar com jovens, né? Pessoas que estão iniciando na carreira profissional, como você e a Isla, e vislumbrar essa sinceridade, observar esse caráter, que hoje é muito difícil. Mas eu queria falar também sobre os projetos que estão sendo trazidos para a escola, e que eu acho importante que eles nos cheguem e que a gente traga um retorno à sociedade. Um dos projetos que está sendo bastante trabalhado, né, por participar de muitas reuniões acerca disso, é o enfrentamento à exploração e à violência contra crianças e adolescentes, de todas as áreas, tanto a violência e exploração profissional, né, muitas crianças ainda são obrigadas pelos pais ou pelos seus responsáveis a trabalharem, às vezes engraxando sapato, às vezes vendendo bombom no sinal, às vezes até mesmo se tornando pedinte para sustentar a família, outras vezes sofrendo abusos de ordem sexual, que é algo terrível, que sempre mancha, macula, que traz consequências psicológicas e cognitivas muitas vezes eternas. E eu queria saber de você, a escola, ela precisa se preparar para enfrentar esse desafio? Sim, eu concordo. Eu acho que. Eu penso que a escola, como eu havia dito, ela é um local em que, além de você ter uma preparação social, toda uma preparação também de estudos, é um local onde você precisa saber, você precisa lidar com pessoas que vieram de diversas origens, sabe? Que passaram por diversas coisas. Então, Paulo, eu acredito que o local, o ambiente da escola, sim, ele precisa estar preparado, adaptado para poder receber essas pessoas e para tentar mudar a mentalidade de algumas. Porque eu conheço pessoas que os pais diziam, olha, estudar para quê? Estudar não vai te dar dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, ajudar aqui de alguma forma. Então eu acho que a escola é o local em que essa mentalidade de que estudar não vale, o que vale é trabalhar, eu acho que é o local onde essa mentalidade tem que ser quebrada, onde essa mentalidade tem que ser mudada. E ele tem que ser adaptado, tem que ser preparado, as pessoas têm que estar prontas para poder fazer esse processo, sabe, de transformação na mente dessas crianças, desses jovens que entram às vezes com essa ideia firme por causa dos pais ou por causa de alguma outra pessoa. Matheus, estamos num contexto de pandemia. Muita gente pensa assim, poxa, eu estou muito triste porque eu perdi parentes, perdi amigos, perdi pessoas muito significativas na minha vida e eu não sinto mais vontade de fazer nada. Eu não sinto vontade de estudar, não sinto vontade de sair, eu não sinto vontade de absolutamente de nada. Por mim, eu até morreria também, porque eu não vejo esperança. E
A gente sabe que dentro de uma escola a realidade é muito dinâmica, né? Hoje você está estudando para uma prova, amanhã você vai fazer a prova da sua vida. Você vai ingressar, por exemplo, a partir do Enem, em uma universidade, seja pública, seja particular, mas a gente sabe que hoje o Enem é uma realidade. O que você diria para essas pessoas que acham que dentro da adversidade, dentro dessa realidade de perda familiar, é um momento de desistir de tudo, de entrar numa depressão, de entrar numa tristeza, não sair mais de casa? O que você diria para eles? Paulo, o ano que a gente viveu e tá vivendo, né? O ano de 2020, esse começo de 2021 realmente foi bem atípico. Eu concordo com o que você disse, realmente foi complicado. Eu terminei o ensino médio no ano de 2020, então foi na modalidade online, foi nessa forma que eu tive que me adaptar, foi muito espontâneo, sabe? Isso acho que ninguém estava esperando essa realidade que a gente viveu. E talvez não a questão da depressão, eu não tenha tido, mas eu tive muita questão de ansiedade. Alguns professores que estão aqui tiveram em contato comigo e precisavam me dar uns empurrões porque eu não estava acreditando que, tendo uma prova no começo do ano seguinte, que eu conseguiria estar preparado com tudo que estava acontecendo ao meu redor. Houveram casos de Covid na minha família também. Graças a Deus eu não cheguei a perder ninguém, mas eu vi uma situação complicada diante de mim. O Vitor, que tá aqui, ele foi um dos que, sabe, estavam dando aquele empurrão em mim, dizendo, olha, você precisa estudar. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas você tem uma prova te aguardando. Você tem que superar essas dificuldades. E é o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, Paulo, e talvez alunos que estejam prestes a prestar o Enem, dizer que a situação ela não lhe define. Ainda que você possa ter perdido algum familiar, eu sei como isso é triste, é pesado, mas eu acho que não é um motivo para você desistir. Porque o ser humano, e eu acho isso fantástico, ele sempre teve essa capacidade de se adaptar às situações, a diversas situações adversas e de situações de dificuldade. E adaptar as coisas à nossa volta também. Então, é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento realmente que não esperávamos, mas eu acho que é um momento para a gente tentar refletir um pouco, colocar a cabeça no lugar e não desistir. Não desistir porque é uma fase, eu sei que isso é clichê, mas vai passar, tudo vai melhorar, então é o momento da gente perseverar mesmo. Olha, muito obrigado, viu, Matheus? Agradeço demais a sua participação. Darlan, a Márcia está presente? Oi, Paulo. Eu enviei o link, só que até agora não entrou. Bem, então eu vou passar aos informes finais. Gente, nós ouvimos 2 alunos, né, que concluíram os estudos conosco aqui na escola, 2 alunos que têm uma trajetória muito bonita na escola, 2 alunos que estão conosco há 5 anos, que é um prazer imenso ter convivido com esses meninos. E eu queria que também tivesse conosco a representante dos pais da escola, né? A mãe da Sara, que é uma menina também muito querida da nossa escola, e a mãe da Sara, que é a Márcia, que é uma pessoa também maravilhosa, que, assim, a gente poderia até usar aquele adágio, né? A casa é sua para a Márcia, porque ela chega aqui, é muito afetuosa, é muito respeitosa com todos nós, nos trata com muito carinho, sempre muito falante, nos faz sentir bem como professores, nos faz sentir bem como seres humanos. E eu gostaria muito que a Márcia estivesse aqui. Infelizmente, eu acho que ela não pôde, mas não tem problema. Vamos surgir outras oportunidades. Como eu disse, né, na conversa, nós estamos concluindo a entrega dos chips para conectividade de alunos. Semana passada, a gente fez um grande mutirão aqui na escola e entregamos mais chips para alunos que estavam sem conectividade. Estamos também fechando o CISP hoje à tarde, por isso eu estou aqui na escola, não poderia deixar de estar aqui, me preparando para outras reuniões. Foi firmado um acordo entre Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria da Educação e Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará a respeito do combate e enfrentamento à violência que jovens e crianças têm sofrido muito durante esse período de pandemia. E a escola, como sempre,
como um canal sempre aberto de parcerias e principalmente de profundidade, tenta mais uma vez colaborar com a sociedade civil. Primeiro, no caráter restaurativo, né? Trazendo que esses jovens que de alguma forma são excluídos da sociedade, porque trabalham muito cedo, porque atrasam seus estudos, possam novamente recuperar esse tempo perdido. E também denunciando os casos de violência, né, que alguma criança ou adolescente tenha sofrido, tanto no seio familiar, quanto na vizinhança da sua casa. A escola se apresenta para isso também. Temos também a questão sanitária. A questão sanitária, gente, é de suma importância que nós venhamos a esclarecer a importância do uso de máscaras em todos os ambientes públicos, né? E o uso do álcool em gel. Por que a escola tem que fazer esse papel, Paulo? Porque nós temos que colaborar com a saúde de toda a nação brasileira. Todo mundo está preocupado com a pandemia de coronavírus. E se nós pudermos, de alguma forma, evitar o contágio pessoal e também a transmissão para outras pessoas, nós devemos, sim, nos responsabilizar. Eu lembro de uma música de quando eu entrei na igreja, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Cristo cuida de nós até o fim, sem cessar. E essa música falava da importância que tem todo ser humano ser um bom samaritano, igual na parábola de Jesus, lá no Evangelho, que um comerciante foi agredido e roubado, e aquele comerciante era judeu. Passaram outros judeus, senhores da lei, doutores da lei, e não o ajudaram, porque pensaram que ele poderia também ser um bandido. Mas ia passando por aquela estrada um samaritano, e os judeus não se davam bem com os samaritanos, embora tivesse a mesma origem genealógica. Mas aquele samaritano pegou aquele homem caído, com as roupas rasgadas, bastante machucado, e colocou ele em cima do seu cavalo, e levou até um estebario, e lá pagou a estadia daquele homem, aquele judeu, permitiu que ele comesse, tomasse banho, se recuperasse, recebesse atendimento, para então continuar a seguir viagem. Então, eu acho que nós devemos ser como uma parábola de Cristo. Nós devemos uns cuidar dos outros. Os que estão mais fortes cuidam dos mais fracos. E assim sucessivamente, criando uma corrente do bem, onde os elos são constituídos pela amizade, carinho e o respeito. A escola nos ensina isso, né? Eu tenho de educação completo 21 anos agora, em agosto, né? Que eu trabalho em escolas. E percebo cada dia mais e mais fortemente a importância desse cuidar progressivo uns dos outros. Porque eu também preciso ser cuidado. Porque os meus filhos também precisam ser cuidados. Porque os filhos dos meus amigos também precisam ser cuidados. Os meus amigos. Até chegar um ponto que tem pessoas que eu nem conheço, mas eu estou contribuindo para a vida melhor daquela pessoa. Então, acho que a escola nos ensina isso. Que nós não somos autossuficientes, mas que nós temos interdependência. O que eu faço influencia na vida do outro. E aí é importante que a escola ensine a gente a cuidar uns dos outros, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação. Estamos também distribuindo os kits alimentícios, estamos nos chegando, né, através do SEDUC. Hoje nós não podemos mais cozinhar os alimentos, fazer os alimentos, porque devemos evitar aglomeração. Contudo, isso não nos impede de montarmos kits alimentares e distribuirmos aos nossos alunos. E é importante que todos os nossos alunos estejam atentos a essas informações. Darlan está sempre colocando no Instagram da escola, colocando no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E é importante que todos nós, todos, sem exceção, façamos chegar essa informação a todos os alunos e famílias. Por quê? Porque quando a família sabe e vem buscar esse alimento,
ela se sente também prestigiada, ela se sente também cuidada, como aquele aluno se sente também querido, amado, ele não é esquecido. Além disso, nós estamos aguardando a live do governador, que está programada para essa semana. O governador vai anunciar a entrega de tablets para facilitar a conectividade com as aulas. Paulo, para quem serão esses tablets? Inicialmente serão exclusivamente para os nossos alunos, mas estamos tentando viabilizar também que cheguem aos nossos professores. Por quê? Porque nossos professores também precisam de uma conectividade específica. Não é legal que sempre o professor tenha que comprar o equipamento para poder trabalhar, até porque isso dificulta, cria mais obstáculos na educação, e a gente não pode permitir obstáculos na educação. A educação tem que ser como um rio de águas caudalosas, que vai quebrando as barreiras e levando para as margens a vida, o solo irrigado. Então, a educação não pode ter barreiras. Não pode ter barreiras de distância, não pode ter barreiras tecnológicas, não pode ter barreiras de logística. A educação tem que acontecer em cada rincão, em cada cadinho desse nosso país. E nós, como agentes públicos, professores, devemos cuidar para que essa educação chegue e chegue da melhor qualidade. Por favor, Darlan, tu levantou a mão? Paulo, só para informar que a mãe da Sara acabou de entrar na live, viu? Então vou conversar com ela. Márcia, boa tarde, Márcia. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada. Márcia, eu vou fazer uma pequena entrevista aqui contigo para que sirva de modelo para todas as mães da nossa escola e de outras escolas. Okay. Márcia, como você percebe a escola pública na sua vida e na vida dos seus filhos hoje? Bom, eu, como sempre fui estudante de escola pública. Eu amo escola pública. Eu tenho um carinho muito grande. E outra coisa, eu tenho 2 irmãos já se formando, né? Um já formado, o outro já se formando, para a glória de Deus, todos por mediante escola pública. Então, não tem essa desculpa de dizer, eu não passei no Enem porque eu estou na escola pública. Quem passou foi ali do Colégio Cristos, ou etc., né? Não é assim. O querer é poder, é estudar, é você juntar forças, pedir forças a Deus e vai dar tudo certo e vai mesmo, né? Então, eu acho assim que eu estou com o Camilo Santana, estou com ele, ou seja, eu acho ele um governador muito legal, muito bacana, porque ele quer um resguardo da população estudantil e dos professores também, porque tem professores de risco. E outra coisa, a respeito da vacinação, a vacinação ela não está sendo para todos. Ela tem um grupo prioritário. Digamos que ela tá assim, meio que o A toma, o B não toma, o C toma, o D não toma, tá entendendo? É assim. Eu acho que vocês me entendem. Então, eu acho que deveriam muito amor, assim, vacinar professores, né? Principalmente os de risco. E outra coisa, e não se adianta, não botar assim a carroça na frente dos bois, no popular, no bom nordestina que eu sou. Com calma, vamos com calma, vamos deixar os nossos filhos, porque eu sou mãe de 2 filhos e eles estudam online. Eu vejo os meus filhos estudarem online. Então, se eles estudam, outras pessoas podem estudar. A Covid-19 não é brincadeira, tá matando, já matou muita gente aqui pelas adjacências aqui da minha rua, certo? Muita gente conhecida, gente boa, gente do bem. Então, é uma doença que
que não é uma gripezinha como certas pessoas falam. Então, eu acho que todo respaldo é muito bom. Tem que nos resguardar. E resguardar nossos adolescentes também. E os professores. Márcia, você falou uma coisa super importante, a importância da gente não se precipitar e Isso. querer voltar de qualquer jeito, e depois redundar na contaminação de crianças, jovens, professores, familiares dos professores, afinal de contas, todos nós temos familiares, e acabarmos entrando no que seria uma terceira onda de contaminação. Eu queria te perguntar, você como uma representante das mães da escola Joaquim Alves, como você está percebendo o ensino híbrido, esse ensino remoto que tem, às vezes, algumas atividades na escola? Você acha que está sendo satisfatório? Bom, no meu caso, na minha concepção de mãe, sim. Eu estou vendo que os meus filhos eles estão tendo aproveito, porque, como eu mencionei, querer é poder. Se você quer, você faz uma faculdade à distância. E esse momento que a gente está vivendo não é um momento fácil, é um momento difícil. Então, a gente tem que se unir e saber que não é brincadeira. Eu estou satisfeitíssima. Márcia, muito obrigado. Márcia, outra coisa que também Disponha. a gente sempre fala na escola, da importância que todos os alunos tenham conectividade com a escola, já que o ensino está sendo remoto, então todos têm que ter conectividade. Vou te perguntar, tu veio buscar com a Sara o chip aqui na escola Sim, positivo. Recebemos sim. e Inclusive tem cestas funcionado básicas bem? também. Tem Chips, funcionado cestas bem? básicas. Porque, assim, a escola hoje, muita gente reclama que a escola, às vezes, não só ensina, a escola faz um monte de coisas. Só que eu tenho uma visão que a escola faz mais coisas porque a nossa sociedade ela é mais complexa do que era há 50 anos atrás. Com Né? certeza. Antigamente, a escola era só para ensinar o menino a ler, escrever e para aqueles melhores eles podiam sonhar com a faculdade. Hoje a gente está percebendo que não. Todos os alunos são capazes, todos os alunos são importantes. E muitos dos nossos bons alunos, às vezes, eles são excelentes alunos, mas na casa dele está faltando comida. E a Certo. escola precisa ter uma alimentação sadia e boa para aquele menino. Na tua Concordo. percepção de mãe, tu acha que a escola tem que continuar a investir na alimentação ou somente nas aulas? Na alimentação também. É muito importante. Até para o incentivo do aluno, porque muitas das vezes eu conheço muitos colegas de Sara que vão para o colégio em jejum, entendeu? Conheço. E isso é de partir o coração, porque as crianças, quando chega a hora da merenda, ali é o primeiro de jejum deles, na hora do lanche, do intervalo. Então, isso na minha concepção de mãe, deveriam até melhorar ainda mais o governo do Estado. A alimentação Outra dos coisa, adolescentes, das crianças. mas Ou, estamos aguardando o governador dar o ok, né? A gente uhum, sabe que é um processo um pouco lento, tá acho que desde fevereiro está tentando se comprar tablets para os alunos. E nós, diretores, temos feito uma campanha para que compre também, inclua nessa compra os professores, para melhorar ainda mais a qualidade dessas aulas à distância. com certeza. Na sua concepção, você acha que isso vai auxiliar, vai melhorar a qualidade das aulas? Sim. Por quê? Porque nem todos os alunos são privilegiados de ter um notebook em casa, de ter um tablet, ou um celular smartphone, ou um Android. Então, isso vai facilitar, sim. Ele vai, digamos que seja um beliscão para ser estimulado a estudar.
para ele não ter a desculpa de dizer, olha, eu não estudei porque eu não tenho notebook, eu não estudei porque eu não tenho tablet, eu não estudei por isso ou aquilo, e etc. Eu acho muito bom essa ideia. Sou de acordo Mas, plenamente. para finalizar, nós estamos num contexto de pandemia e várias políticas públicas estão passando pela escola. Você acha que quando a gente passar por essa pandemia, quando tivermos toda a população vacinada, tivermos controlado o Deus vírus, quiser, graças a Deus, amém, glória a Jesus, não Deus tivermos quiser, mais glórias essa, a Jesus. não tivermos mais essa situação de lotação nas UTIs, você acha que essas políticas públicas, alimentação na escola, conectividade, assistência ao aluno, você acha que ela deve voltar a ser como era antes ou deve continuar e até aprofundar? Eu acho que deve continuar até aprofundar. Esse é o meu conceito e torço para isso. Amém. Ô, Márcia, muito obrigado. Viu? De Obrigado por nada. participar. A gente agradece muito, né? E eu quero lançar aqui também um convite. Obrigada. A Escola Joaquim Alves, em parceria com várias instituições, né? A OAB, a Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, certo? A própria SEDUC, né? Claro, que é nossa eterna parceira. Claro. Né? Nós vamos fazer um ciclo de palestras Que bom. com algumas autoridades, explicando ainda mais a importância do serviço público de qualidade, combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Concordo plenamente. Número, gênero e Busca grau. ativa de alunos, que muitos alunos, infelizmente, começam a estudar e param por diversos motivos. A gente, às vezes, nem imagina o que é, mas, às vezes, nós tivemos alunos esse ano que perderam o avô e que era, na verdade, o avô era o pai, né? Perdeu nessa luta para a Covid e a pessoa ficou tão abalada que, por um momento, pensou em abandonar seus estudos. Então, a gente vai ter uma semana de palestras com o Conselho Tutelar também, inclusive, para falarmos sobre a importância que é todos nós, toda a sociedade civil, darmos as mãos para enfrentarmos essa pandemia, essa situação dificílima, mas depois que a pandemia passar, que a gente não solte mais as mãos e continuemos de mãos dadas, contribuindo pela sociedade. Tá bom? E aí eu deixo o convite a todos. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa, a palavra está facultada aqui. Bacana, agradeço. Então, gente, com isso eu encerro essa nossa reunião live. Quem tiver dúvida, pode mandar aí que a gente responde. E vai ficar gravado para quem não assistiu, quem não pôde assistir. Poxa, eu queria ver falando sobre isso. Eu quero ver uma mãe do Joaquim Alves falando. A Márcia vai aparecer falando. Eu quero ver um aluno do Joaquim Alves. Vai ter a Isla, vai ter o... Oi, Darlan, por favor, fala. Não, Paulo, só alguns alunos que estão se manifestando lá no YouTube. Eles estão perguntando se tem algum prazo para tablet, sexta, essas coisas. Já tem alguma previsão? Sim. As sextas nós estamos esperando, né? Porque já foi anunciado que chegariam mais cedo. Agora, os tablets nós estamos aguardando ainda o governador. Quando o governador falar, né, ele vai falar provavelmente por meio de live, imediatamente nós iremos fazer um calendário, colocar nos grupos de WhatsApp, no Instagram da escola, para que todos os alunos sejam atendidos, né? Bom, no geral, é isso mesmo, só isso. Então, gente, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau.